Gente, eu queria falar um pouquinho aqui, entrar na polêmica, né, da virada do ano, né, que a polêmica em torno do filme Não Olhe para Cima. Isso aí é a nova polarização da sociedade brasileira, né, tem a ver com a recepção ao filme. Né? Percebi aí divisão em todas as frentes, né? Divisão na família, né? Divisão no pequeno grupo, né? Aqui do canal, ecossocialista libertário, divisão, né? Na esquerda, né? Eu só os bolsonaristas que eu vi só dando as porradas mais toscas do filme, né? Mas eu nem vou entrar na polêmica com os bolsonaristas. Eu quero ficar na polêmica respeitosa, fraterna, né, com o nosso campo político, né, a respeito do filme. Eu quero dizer que eu gostei, né? Eu só vi uma vez. Pode ser que depois de ter lido as críticas, né, vendo uma segunda, uma terceira vez, eu, né, passe a ser mais crítico em relação ao filme, mas eu queria, principalmente, destacar, né, o meu entendimento a respeito do filme, o que eu achei mais importante, né, que deveria ser debatido a partir do filme, né, que, na verdade, eu vi pouco por aí, que é a discussão, né, o que é essa metáfora, né, do filme. Algumas pessoas ficaram comparando com a Covid, né? Muita gente ficou presa à discussão se a presidente dos Estados Unidos, a personagem da Meryl Streep, representava ou não Donald Trump, né? Isso daí, para mim, não é, de longe, o fundamental, né? Eu vi também algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, interpretando, né, a metáfora do meteoro com a pandemia. Eu até acho que serve, né? Você pode fazer uma leitura da pandemia, da resposta do mundo à pandemia a partir do filme, né? Os elementos ali, né, que aparecem no filme estão na realidade da pandemia também, né? Muita coisa. Mas, né, eu acho que é muito evidente, né, que a metáfora, o meteoro, né, o cometa, é o aquecimento global. Agora, o que representa, né, aquela operação de exploração do cometa? Qual é o drama central do filme, né, pelo que eu entendi? Você tem ali, né, a ciência descobre, né, o cometa, dá o alerta, né? Olha, tem um cometa vindo na direção do nosso planeta, né? Ele é muito grande, é absolutamente destruidor, né? Vai provocar um apocalipse, né? Num primeiro momento, né, eles são completamente ignorados, né? Até que quando, né, a opinião pública começa a demandar, né, ações do governo em relação ao cometa, quando eles conseguem, né, vazar a informação para a opinião pública, né, que o governo, né, se prepara para dar uma resposta. E a resposta é abortada. Né? Abortada pela intervenção ali do personagem com estilo de Steve Jobs, né? Outra polêmica aí lateral, né? Se é o Steve Jobs, se é o Elon Musk. Eu acho que são todos eles misturados, né? Mas muito inspirado fisicamente no Steve Jobs, né? No fundador da Apple. Se eu estiver confundindo os nomes aí, galera, pode me corrigir, tá? Mas a operação é abortada, né? A operação estatal, né, de destruição do cometa, né, desvio, né, de desviar o cometa para que ele não atinja a Terra, é abortada, né, em nome
né, de uma operação, né, do grande capital, né, que, ao invés, né, de afastar a ameaça, né, do planeta, resolve, né, que é melhor, né, fragmentar o cometa para que ele caia na Terra, né, a gente absorva, né, milhões de mortes, danos, né, para grande parte do planeta, mais, né, que, né, a humanidade, né, o discurso é esse, mas fica explícito no filme, né, que o grande capital vai, né, quer se apropriar do cometa, né, independente da perda de vidas, né, quer se apropriar ali dos trilhões, né, de dólares de recursos minerais, né, que aquele cometa traria para o planeta, né? Bom, essa parte é que eu achei a parte mais interessante, né, do filme, porque, pensando na questão das mudanças climáticas, né, do aquecimento global, né, essa é uma realidade muito, muito semelhante à do filme, né? A ciência identificou o problema, ficou anos avisando, anos alertando, né? Uma parte dos cientistas, inclusive, já desistiu, acha que não tem mais como salvar a humanidade, né? Mas né, a ciência ficou fazendo isso, a opinião pública começou a mudar, né? Mas, claro, né, a grande maioria da população do planeta ainda é completamente alienada no que diz respeito a essa discussão, né? Os governos, né, ao invés de agirem, né, para impedir, né, que o aquecimento global tome, né, proporções catastróficas, né, apocalípticas, não. Né? Inventaram o tal, né, do crédito de carbono, o mercado de carbono, né, o capitalismo verde, né, as políticas, né, de tentar financiarizar os ativos ambientais. Né? Então, nesse sentido, eu gostei muito do filme, né? Porque ele é um retrato muito eloquente da realidade atual. Né? A gente tem uma ameaça concreta, né, à vida, pelo menos, né, da nossa espécie e de várias outras. Né? Não vou entrar aqui na polêmica se é possível, né, a humanidade acabar ou não com toda a vida no planeta. Né? Acho que a grande maioria das opiniões que eu conheço dizem que não, vai sobrar pelo menos bactérias, vírus, né? Mas tem a questão das 447 usinas nucleares que explodirão, né, se a humanidade desaparecer, mas para não perder o fio da meada, né? O fundamental é a gente entender isso. Olha, vivemos, sim, uma ameaça semelhante à do filme. Né? O aquecimento global, as mudanças climáticas podem se levar ao fim, né, da humanidade, ao fim da nossa espécie. Né? É a maior ameaça da história da humanidade, só comparável a ameaças da pré-história, né, como as eras glaciais, né, que a humanidade enfrentou, as glaciações. Bom, né, ao invés, né, da gente ter uma grande mobilização, né, do planeta para conseguir, né, adaptar, né, as populações, adaptar a vida, né, às mudanças que já são impossíveis de evitar, né? Mitigar, né, os efeitos já inevitáveis, né? Parar as causas, né, para a gente poder parar, né, esse crescimento, né, do problema, né, que, na verdade, né, a gente continua acelerando em direção à parede. Né? Não paramos de acelerar, continuamos a aumentar as emissões dos gases de efeito estufa. Né? Então, ao invés de fazer isso, né, o capitalismo, semelhante à história do filme, tenta se aproveitar da crise ambiental para, né, lucrar, né, para criar, né, ainda mais mercantilização, né, para avançar na mercantilização da vida, na mercantilização dos ativos ambientais. Uma crítica que eu achei bastante interessante, né, que eu vi de algumas pessoas da esquerda, é de que o filme não mostra
uma reação da classe trabalhadora, né? Que nesse filme não tem uma... É como se tudo, né, ficasse na esfera dos grandes capitalistas, né, do Estado, né, a ciência entrando ali, mas também, né, você vê até o cara sendo seduzido ali, né, pela mídia, né, pelo Estado, tal, participando, né, daquele processo, apesar dele introduzir a crítica depois, né, falando da questão aí. Isso aí lembrou bem a pandemia, né, a questão da revisão pelos pares, né, da proposta de exploração do cometa, né, mas faltou, né, a classe trabalhadora entrando em ação, né? E aí eu queria dizer o seguinte, eu também acho, só que eu acho que isso também representa, né, um dado da realidade atual. A classe trabalhadora está nas cordas, né, está no canto do ringue, no mundo inteiro, né? O último grande processo de mobilizações da classe trabalhadora, né, que varreu o planeta, né, de forma mais contundente, né, foi esmagado, capturado, né, em muitos lugares, deturpado, né, se jogou, né, a energia daqueles processos de mobilização contra, né, os próprios interesses da classe trabalhadora. Né. Aqui na América do Sul, a gente conseguiu ver alguma reação, né, no último período, né, conseguindo, né, reverter golpes de Estado, né, mas, né, sem conseguir ainda, em nenhum lugar, né, ter governos, né, que implementem agendas concretas, né, de ruptura, né, com o sistema capitalista e com a tentativa de construção de uma nova ordem, né, que seja verdadeiramente capaz, né, de garantir o bem-estar das populações. Né? A gente sabe que, desde sempre, né, sem ruptura com o capitalismo, é impossível garantir o bem-estar social para as populações da periferia do sistema capitalista. E agora, né, eu acho que essa é a grande metáfora, né, do filme. Se a lógica do capital continuar a determinar a nossa resposta para essa grande ameaça, né, a gente vai, sim, viver a extinção. Eu percebi que um certo negacionismo, inclusive, não todas, mas em algumas críticas da esquerda, um certo incômodo, né, com fatalismo. Né? Não, mas é isso, gente. Nesse aspecto, eu acho que esse foi o maior mérito do filme. Né? Apesar de ser Hollywood, não teve final feliz. Não teve final feliz. E, né, se as tendências atuais permanecerem, inclusive, se a classe trabalhadora continuar fora do jogo, né, nesse sentido, né, de não é que ela não esteja jogando nada, né, mas ela, por exemplo, né, está... hoje a gente não pode dizer, né, que há aí um movimento internacional da classe trabalhadora buscando a ruptura, a superação do sistema capitalista. Né? Se esse, né, continuar a ser o cenário, né, se né, a resposta continuar a ser dada, como no filme, né, pela associação ali, né, do campo estatal, né, da liderança dos Estados Unidos com, né, do ponto de vista do capital, né, a liderança do grande capital, né, do capitalismo, a gente vai, né, sucumbir. Essa é que vai ser a realidade. Só para lembrar, né, o Acordo de Paris ele tinha como meta estabelecer o limite de 2 graus para o aumento da temperatura. Hoje, a própria ONU reconhece, né, que se a temperatura, se todos os países cumprirem as metas do Acordo de Paris, a temperatura vai subir 2,7 graus. A meta era 2, vai subir 2,7 graus.
a ciência reclamava dessa meta de 2 graus. A maioria do campo científico, ambientalista, defendia, na época do Acordo de Paris, que a meta fosse 1,5 graus. 1,5 graus. Pois bem, para cumprir o Acordo de Paris, nós precisaríamos de reduzir, uma redução anual daqui até 2030, equivalente à redução de 2020, provocada pela pandemia. Então, a gente teria que repetir 2020 todos os anos, até 2030, para poder cumprir as metas de 2,7 graus em 2050. Isso, 1,2 graus acima do desejado pelos cientistas. Bom, por um lado, nós estamos caminhando para não cumprir o Acordo de Paris, então, para um aquecimento superior a 2,7 graus, provavelmente a gente alcança 2,7 graus antes do previsto, bem antes de 2050. A gente continua acelerando, não estamos reduzindo de acordo com as metas, mas pior do que isso, continuamos acelerando, aumentando a emissão dos gases de efeito estufa. E uma boa parte dos cientistas está acreditando que os últimos anos demonstraram que 1,5 graus já não pode mais ser considerado uma margem de segurança. Então, a gente precisa, sim, e aí, claro que a gente não vai esperar isso de Hollywood, do Leonardo DiCaprio e companhia, mas eu acho que eles colocaram bem o problema. Há uma ameaça de destruição, o capital e os estados estão tentando tirar proveito dessa situação ao invés de enfrentar o problema, e continuando a tendência atual, nós vamos sim para a extinção da humanidade. Para Hollywood, eu acho que esse recado foi sensacional. Agora, cabe a nós conseguirmos construir os caminhos para mudar as tendências dominantes atuais. E, para isso, evidentemente, o grande desafio é fazer com que as pessoas compreendam que o problema não é a humanidade, que o problema é o capitalismo. E que não há saída para a humanidade sem a superação do capitalismo. Mas é isso, enquanto a realidade é essa, a gente não consegue nem ver aparecer no debate. Agora, nós temos eleição esse ano. E quem é que fala em deixar o pré-sal lá enfiado debaixo do mar? Não tem futuro com pré-sal. Ou é pré-sal ou é futuro. É isso.